Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio, sou matemático. Criei esse canal com o objetivo de apresentar um pouco de conhecimento matemático para vocês. Criei uma playlist com 4 aulas sobre poliedros. Estamos na aula 2. A gente vai apresentar aqui um pouco de história desses poliedros e algumas aplicações, tá? De forma bem sucinta, bem leve. E na aula 3, a gente vai apresentar um pouco do manuseio algébrico desses poliedros e a relação de Euler. E na aula 4, a gente resolve exercícios sobre poliedros, tá bom? Aproveitem, degustem. Não esqueçam de comentar, se quiser perguntar, tirar dúvida, sugerir, pode comentar aí, curtam. E vamos começar então a nossa aula 2, tá? Aqui a gente vai ter, pessoal, as contribuições da civilização babilônica e egípcia. A principal contribuição dessas civilizações advém nas aplicações práticas de medida de terra. Então, aqui, delimitar propriedade, medir terra, era uma das principais contribuições, né, da geometria. Então, a geometria se desenvolve a partir dessas aplicações práticas de medida. De tomar medida de lotes, medidas de terra, qual é a área mais adequada para determinado tipo de terreno, fazer divisões proporcionais. Então, medir terra é uma das principais contribuições da geometria nessa época, tá bom? A contribuição das civilizações para a geometria. Então, a geometria se desenvolve a partir dessas aplicações práticas do dia a dia dessas civilizações, tá bom? E a geometria espacial, ela também estava presente nas construções, em especial de poços e de cabanas dos nativos. Então, aqui você tem a presença de duas estruturas, né? Em especial os cones e os cilindros, né? Que não são poliedros, tá? Lembrando que cilindro e cone não é poliedro. Ele é um sólido de revolução construído a partir da revolução de um triângulo e a revolução de um retângulo. Tá bom? Beleza? Então, para ser um poliedro, tem que ter uma estrutura fechada, formada por figuras poligonais. Não é o caso do cone e não é o caso do cilindro. Tá? Então, essas construções contribuiu para o desenvolvimento da geometria espacial. Tá bom? Por volta de 1000 a.C., a gente vai ter o surgimento das pirâmides, né? Essas construções monumentais que estão presentes até hoje. Botei uma foto aqui do lado para ilustrar, que são as pirâmides que estão presentes no Egito, que são grandes monumentos, né? Hoje é patrimônio da humanidade, que até hoje fascina também a engenharia, né? E aqui na Grécia Antiga, você vai ter um olhar crítico grego sobre esses poliedros, e aqui há uma contribuição muito grande da matemática, né? Do cálculo em si de número de faces, vértices e arestas. E aqui também a gente pode citar a contribuição platônica, né? Porque Platão ele faz uma analogia com os elementos da natureza, fogo, terra, água e ar, a partir da representação de poliedros. Então, para Platão, o tetraedro, que é formado por 4 faces triangulares, representaria o fogo, a terra, um hexaedro de 6 faces hexagonais, 6 faces quadrangulares, o icosaedro, 20 faces triangulares, octaedro, 8 faces triangulares e o dodecaedro, pela sua beleza, iria representar o universo. Então, para enfatizar, cubo, terra, segundo poliedro, primeiro da esquerda, fogo, tetraedro, terceiro, icosaedro, água, octaedro, ar, e o universo, o dodecaedro, tá bom? Isso é uma contribuição platônica, cobrada em muitos concursos vestibulares, Enem, ele gosta de fazer essas comparações no Enem especial, esses poliedros platônicos com os elementos da natureza, para você fazer algum tipo de questão, tá bom? E aqui a gente vai ter a presença dos papiros, né? A gente vai ter aqui o papiro egípcio, que nota-se a presença de estruturas triangulares, né? Aqui ó, são as pirâmides, né? Aqui tem
a presença do cálculo, né? Então, existem as tabelas babilônicas que contêm problema de cálculo de volume de alguns tipos de sólido em formato poliédrico. Possivelmente, né, aqui, pela lógica das construções e das figuras, seria pirâmide sendo calculado seu volume. Tá bom, pessoal? Tranquilo? E essas contribuições das antigas civilizações também vai trazer, pessoal, a relação das pirâmides e os demais poliedros retomados na Grécia. Então, aqui você vai ter esses poliedros que a gente já citou e a pirâmide ganhando um destaque nas construções egípcias e também na necessidade de armazenamento de grão, né? E aqui, pessoal, deixa eu só afastar um pouquinho aqui, para ficar mais fácil de vocês verem. Aqui a gente vai ter, pessoal, papiro de Moscou. Deixa eu colocar ele bem aqui no meio, aqui, bem aqui no cantinho. Aqui a gente vai ter o papiro de Moscou, né, que vai apresentar a fórmula para calcular o volume de tronco de uma pirâmide. Está aqui o nosso cálculo. Aqui é um tronco, né? Dá para perceber que aqui é uma seção transversal do tronco de uma pirâmide, tá? Aqui é a base menor, é uma seção trapezoidal, aqui é a base menor, aqui é a base maior, aqui é a altura. Dá para ver que é o tronco de uma pirâmide sendo representado e o seu cálculo aqui do lado, tá? Então, esse resultado de cálculo de pirâmide feito por essas civilizações é a mesma ideia utilizada até hoje para calcular volume de pirâmide e de tronco de pirâmide. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Deixa eu só consertar aqui de novo. Deixa eu voltar aqui minha tela, né? Vou botar aqui no cantinho, né? Para ficar mais fácil de ver. Colocar aqui. Vou afastando aqui para vocês, tá bom? Vou colocar aqui, eu vou afastando para a gente ver melhor aqui. Então, aqui a gente vai ter duas estruturas. Tem essa estrutura aqui, né, que parece não, é um dodecaedro, e aqui a gente tem várias estruturas esqueléticas, né? Então, essa beleza desses poliedros sempre fascinou a arquitetura clássica. Então, o belo, essas obras de arte, da arquitetura de diversas culturas, eles vão ter que, eles se inspiram por esse modelo poliédrico, pela sua beleza e pelo fato dele ser lúdico. Então, há relatos, acredita-se que em 1885, é especial, né, foi encontrado um artefato no Monte La Itália, né, que é semelhante a um brinquedo da Etrusca, né, de origem etrusca. E ele tem a forma de um dodecaedro regular. Tá? Essa escultura, essa obra aqui, ela foi encontrada em uma escavação na Inglaterra. Tá? E ela tem 12 faces e tem esses furos nas suas faces, né? E essas deformações aqui nos seus vértices, né? Dá para ver que em cada vértice existem as bolas de um material que parece que é um metal, né? E nas suas faces a gente tem esses furos, tá bom? E esse aqui de baixo, essa escultura de baixo, não sei se vocês estão vendo aí direitinho, deixa eu afastar aqui. Essa escultura de baixo aqui é uma escultura do Leonardo da Vinci, né? Que ele vai fazer para ilustrar o livro do Pacioli, tá? Do Pacioli. Então aqui dá para ver que existe uma base e essas esculturas esqueléticas em formato de poliedro também está representado aqui nas anotações do livro de Pacioli, feito a partir do Leonardo da Vinci. Tá bom, pessoal? Tranquilo? E aqui a gente vai ter o seguinte, ó. Deixa eu só afastar aqui de novo para você entender o raciocínio. Aqui, pessoal, é o seguinte. A gente vai ter a aplicação de alguns poliedros na indústria. Né? Então, é muito comum hoje a gente fazer pedidos da Amazon, Mercado Livre, Shopee, etc. E chegar esses produtos em embalagens poliédricas. Né? Essas aqui parecem um tronco, né, de prisma. Essas caixas são formatos de prisma também. Aqui a gente tem, ó, poliedros, esse aqui parece o dodecaedro, esse aqui é uma pirâmide, né? Ó, dá para ver, esse aqui é uma pirâmide, esse aqui é um cubo, e esse aqui é uma paleta, né? Um pallet, né? É um pallet formado por madeiras, né? E aqui você tem um formato de paralelepípedo para fazer armazenamento de algum tipo de produto, vai colocar aqui, né?
E esses poliedros, eles vão ter uma otimização na produção, porque antes você fazia esses poliedros manualmente, hoje não, a indústria consegue fazer eles de forma bem mais rápida, né? Então, pessoal, a forma mais utilizada hoje nas embalagens são os prismas. Então, você for no supermercado, você encontra embalagens de leites, né? Pacotes de café, são sempre com esse formato prismático, né? E para trabalhar no dia a dia, você pode utilizar também em sala de aula. Se você quiser ilustrar sobre como é que esses poliedros são construídos, você pode utilizar esse papel, poliedro de papel, ou então usar linha nylon e canudo. Você consegue construir esses poliedros para apresentar aos seus estudantes, tá? Então aqui é só apenas alguns exemplos de como esses poliedros aparecem no nosso dia a dia e no nosso cotidiano, tá bom? E aqui, pessoal, a gente tem uma representação do mapa de Fuller. E esse mapa de Fuller consiste em uma planificação, né, a partir de um icosaedro. Então, você desenha um mapa em 20 triângulos e, a partir da construção desses 20 triângulos, você consegue projetar em um icosaedro. Então, esse tipo de projeção é feito por Fuller, né, e é conhecido como um mapa de Dymaxion, tá? E é uma projeção de um mapa-mundo na superfície de um poliedro, que pode ser desdobrada para uma rede de muitas maneiras diferentes, tá? Então você pode projetar esse mapa num icosaedro e gera essa aplicação na cartografia, tá bom? Pessoal, a aula de hoje eu separei essas aplicações, a gente vai encerrar por aqui e na aula 3 a gente vai trazer um pouco do manuseio algébrico desses poliedros. E na aula 4, não esqueçam que a gente vai fazer muitos exercícios sobre poliedro, para que você fique prático nisso e consiga se dar bem nas avaliações. Por hoje é só. Valeu!